Boa noite a todos. O tema escolhido da noite foi um estudo, que eu acabei fazendo em Cambuci, e eu achei muito oportuno pela vivência que todos nós estamos passando no mundo atualmente. Vivência essa que encerra a questão da cegueira. Nós estamos mais acostumados, com a presença da cegueira física, porque nós somos muito materialistas ainda, e é a que mais nos chama a atenção. Mas quantas pessoas a gente acredita, uns estão hoje em dia com os modismos, as variedades das emoções, se sentem cegos de raiva, outros cegos de paixão, E a cegueira, ela vem, como a gente pode perceber, através, na verdade, da falta do entendimento, do esclarecimento, do conhecimento, pois a sabedoria acaba nos trazendo luz para as nossas vidas, acaba norteando nossos caminhos e vai desvencilhando muitos dos tropeços que vamos vivenciando de forma muito perdida, sem orientação. E todos nós que acabamos chegando, principalmente à casa espírita, é sinal que a gente já está buscando tentar tirar um pouco dessa venda dos nossos olhos, porque a casa espírita, a primeira informação que a gente consegue colher dela é que a fé é raciocinada. Então, tudo tem que ser questionado, não é só porque alguém falou que eu vim para cá, expus algum conhecimento, que ele é a lei da verdade e ninguém pode ser questionado, Pelo contrário, a gente colhe informações através dos nossos estudos, mas é muito fácil nós, seres humanos, vir aqui para frente e nos equivocarmos diante do entendimento que temos. Nós corremos o risco, todos nós, de ficarmos cegos mediante essa ou aquela informação, prejudicados pelas mazelas que todos nós ainda carregamos no nosso organismo físico, Nós herdamos essas tendências de encarnações anteriores, de vivências anteriores. Então, após cada vivência que nós temos a oportunidade, nós tentamos nos melhorarmos. Mas aí dependemos das experiências convividas com o nosso próximo, do aprendizado colhido através de cada tribulação, de cada ensinamento. Na visão espírita, a cegueira vai além do físico, sendo a cegueira espiritual a incapacidade da alma de enxergar o essencial, as verdades divinas e o amor, manifestando-se por ignorância, presunção ou apego às paixões materiais, levando o espírito a se desviar do caminho do bem e da evolução, mesmo que tenha o corpo físico como visão. Muitas das vezes, a visão física acaba nos atrapalhando, nós nos deixamos nos iludir pelas boas aparências, Chega uma pessoa toda engravatadinha, bonitinha, com uma boa conversa, sai aplicando golpes e golpes, porque a gente tem visto por aí, e a gente vai se deixando levar por aquelas aparências. Nós ficamos cegos, deixamos levar por muitas das emoções que nos cercam, porque na verdade a gente desejaria que aquilo fosse verdade. Então muitas vezes a gente entra num estado de comodismo que a gente quer parar de questionar. Não, tá bom para mim, eu não quero saber o que vai dar isso depois não. Estando bom para mim, aí entra um pouco de egoísmo das nossas paixões, nosso apego às coisas materiais. A gente vai se distanciando um pouco do Evangelho de Jesus, que nos ensina a compartilhar com o nosso próximo. Não adianta nada, tá bom só para nós. Tem que estar bom para o coletivo, para a sociedade inteira. O que adianta a gente buscar os conhecimentos, evoluirmos sozinhos e deixar nossos familiares em sofrimento, em dificuldades para trás? Nós vamos estar realmente felizes sabendo que nossos entes queridos estão passando por uma série de tribulações? Eu acho que a evolução nenhuma vai compensar em nossas vidas, no nosso dia a dia, sabendo que a gente está indo embora sozinho, E à medida que os conhecimentos vão despertando e a gente vai tendo noção dessas coisas, vai havendo a necessidade da gente vivenciar um pouco de Jesus em nossas vidas, em nosso dia a dia. E a gente vai aprendendo a usar nossa visão de forma mais especial, mais trabalhada, porque um olhar, na verdade, diz muita coisa. Quantas
parentes, conhecidos ou desconhecidos próximos a nós, às vezes você nota uma angústia, um sofrimento só através de um olhar. Ele não precisa nem chegar e te procurar e expressar essa ou aquela argumentação. Você diz, fulano não está bem hoje não, olha o olhar daquela pessoa, está recolhido, está ali. E outros com aquele sorriso brilhante, cheio de alegria. Você sabe que está tudo correndo bem na vida daquela pessoa e até nos contagia, né? Pelas aparências. Então, a visão material é muito importante, mas se a gente não souber abrir os olhos da alma para poder que a gente possa sentir à nossa volta todas aquelas sensações que precisamos ter a respeito, aquelas energias que nos cercam para que a gente possa identificar quais a gente deve cultivar ou não, aí a gente vai estar correndo sérios riscos de aumentar a quantidade de tropeços na nossa caminhada, né? No Evangelho encontramos muitas passagens sobre a cura de cegos, mas eu aproveitei duas que eu achei mais significativa para a ocasião da noite. Tocou então os olhos dele, dizendo, conforme vossa fé seja feito a vós. Mateus, capítulo 9, versículo 29. A cegueira é uma das expressões que se repete nos apontamentos evangélicos. Temos o cego de natureza física expiando suas faltas do pretérito, quando seus olhos astutos foram utilizados para desvirtuar ou deturpar as existências alheias. Esse cego é o cego de Jericó, ele era cego de nascença, né? Ele soube passar com dignidade, com resignação, essa prova que foi imposta a ele, provavelmente porque ele pediu muito, porque nós temos a consciência de que quando nós reencarnamos, há todo um plano reencarnatório de acordo com o resultado das nossas caminhadas anteriores. E a gente pede a providência divina que nos dê as oportunidades necessárias para que a gente possa compensar aquelas faltas cometidas e que a gente possa passar por situações que a gente possa responder pelos atos, porque todos os atos nossos, todas as nossas ações, elas geram reações. Então a semeadura é livre, a gente pode tomar qualquer atitude com qualquer um à nossa volta, em qualquer momento, em qualquer lugar. Agora, desde o momento que a gente está plantando, nós vamos ter que arcar inevitavelmente com as consequências daquelas atitudes que cometemos. O cego de Jericó, ele, como foi muito bem resignado, ele soube tirar o aprendizado daquela tribulação na sua vida, daquela falta de oportunidade de enxergar. Jesus deu-lhe a oportunidade da cura material ali, da cura física. Ele teve a condição da visão restaurada. Houve um aprendizado, houve um aproveitamento. E ele serviu para ensinamento, para fortalecimento da fé daqueles que procuravam o Mestre. Então, por isso é que nós devemos ter muita fé, resignação e confiar sempre na providência divina, pois tudo que nos acontece ao nosso redor, com certeza, ninguém provocou, ninguém é culpado. Foram equívocos, foram deslizes nossos, entendimentos errados nossos, e que nós temos que responder por esses entendimentos atropelados. Então, como que nós vamos querer responsabilizar terceiros por atitudes nossas, por entendimentos equivocados nossos? Nós temos que agradecer ao Pai pelas aquelas tribulações e podemos ficar certo que o Pai sempre quer o melhor para todos os seus filhos. E a hora que a gente alcançar realmente o ensinamento necessário daquela condição que nos encontramos no momento, aquela tribulação com certeza vai cessar e vão se abrir portas novas para que a gente possa continuar nosso estado evolutivo. Mais um cego. E chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego e rogando-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-se se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse:
Vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Ou seja, faltava clareza. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Não entres na aldeia. Está em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Esse cego, ele não nasceu cego, ele ficou cego na sua caminhada terrena, resultado das escolhas em sua caminhada. Pode ver que ele se encontrava numa vila onde havia condições, provavelmente, pela narrativa, que não se cultivava pensamentos elevados, conhecimentos elevados, não se praticava o bem, não procurava se vivenciar os ensinamentos de Jesus com certeza. Só que muitas coisas que nos cercam, muitas vezes nós somos colocados em lugares que a gente pode ter duas escolhas, ou influenciar ou ser influenciado. Esse cego, com certeza, no lugar que ele se encontrava, ele não tinha forças para influenciar ninguém, ele passou a ser influenciado. Ele não conseguiu lidar com as energias, com as atitudes, com os acontecimentos daquela localidade. Por isso que Jesus fez questão de primeiro retirar ele da aldeia, para que fossem restabelecidos os equilíbrios necessários para que possa ser aplicada a restauração da sua visão. E houve então a recomendação essencial: não entre mais na aldeia, porque ele ainda não tinha maturidade, não tinha conhecimento, não era forte o suficiente, não tinha o devido equilíbrio para suportar aquelas condições que o cercavam. Chico Xavier, quando ele foi visto num bar, tomando uma xícara de café, muitas das vezes ele foi questionado, mas a autoridade moral dele era outra. Ele conseguiu entrar num bar, lugar para todos de perversão, de pensamentos pecaminosos, de atitudes não gloriosas. Ele conseguiu entrar, simplesmente tomar uma xícara de café, sem sair afetado pelas energias negativas. Pelo contrário, ele conseguiu levar suas energias benéficas para trazer um pouco de equilíbrio, um pouco de tranquilidade àquele ambiente, permitindo o socorro daqueles espíritos sofredores para que fossem encaminhados às colônias de tratamento. Então, se nós não procurarmos vivenciar o Evangelho em nossas vidas, não procurarmos conhecimentos edificantes, nós não teremos condições de passar por certas tribulações do mundo, porque nossa fé vai estar muito frágil. Carnaval, recentemente aí que nós tivemos, é uma festa, hoje, mais principalmente hoje em dia, com muitos vícios, muitas tribulações, muitas orgias. Como que nós vamos levar nossas crianças? Como que nós vamos vivenciar uma festividade desse? O espiritismo proíbe o carnaval? Não proíbe nada. Mas qual a sua condição para poder ir ao carnaval? O carnaval, ele vai ter um público, então vai ter lá o cantinho lá que vai ter aquelas crianças fantasiadas, vão saber se divertir, e vai ter aquele público lá que só quer bebedeira, que só quer as travessuras. Então, se você souber se posicionar e se você conseguir aproveitar somente a melhor parte da festa, você pode sim frequentar aquele lugar com a sabedoria necessária. Agora, se você não tem os conhecimentos doutrinários necessários, se você não tem a condição de vivenciar o Evangelho de Jesus para ganhar o fortalecimento e equilíbrio necessário, o que você vai fazer numa festa daquela, correndo o risco de sofrer todas as influências negativas possíveis e que vão te trazer, de repente, ações, atitudes que vão te comprometer, quem sabe até a reencarnação, né? Então nós temos que saber escolher as posições que nos encontramos. Quantas pessoas preferem estar no aniversário, numa festa, num churrasco, a vir para a casa espírita, que já tem os dias regularizados certinhos, o horário certinho? Então tem como as pessoas se programarem, se organizarem para aprender um pouquinho do Evangelho de Jesus e preferem viver o mundo ao invés de capacitar seus conhecimentos sobre as leis divinas, para poder saber tomar as decisões mais acertadas possíveis nesse planeta. Nós temos que saber fazer as nossas escolhas, saber dar preferência
ao que realmente nos importa na nossa vida, nossa reencarnação. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura sentimental do corpo perispiritual, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrio ou distonia, que o predispõe à instalação de determinada enfermidade conforme o órgão atingido. Então nós sabemos que a luzinha aqui, né? Ei, não. Deixa eu voltar. Nem sei onde a luzinha aqui. Nós sabemos que nós temos um corpo físico, nós temos o perispírito, que é um corpo semimaterial, e nós temos o nosso espírito. E que tudo que nós praticamos, nós vivenciamos e causamos a essa ferramenta, que é o nosso corpo físico, que nós usamos para interagir nesse mundo, é registrado no nosso perispírito, essas informações. São como aquele computadorzinho ali que a gente vai gravando, vai deixando nossos arquivinhos ali. Que são repassadas essas informações ao nosso espírito, ao nosso eu. Quando nós reencarnamos, mesmo que a gente molde nosso perispírito novamente, ele vai ser moldado com o quê? Com as informações que o nosso espírito tem daquelas causas que nós criamos em nosso corpo físico. Muitas das vezes permitindo com que nós viéssemos reencarnado com determinadas tendências, fragilidades em determinadas áreas da saúde. E a gente fala, não sei por que eu nasci com essa fragilidade, com essas alergias, com esse problema de saúde. Eu procuro ter uma vida equilibrada. Fulano que bebe, que esbalda, não tem horário para nada, nem gripa, uns bêbados na rua que nem gripa, e eu estou aí com essas fragilidades. Mas é porque a gente tem mania de comparar só essa encarnação. A gente esquece das encarnações anteriores. E se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente vai começar a medir melhor nossos atos, nossas atitudes, para que a gente não cause mais lesões ao nosso perispírito, para que nas próximas reencarnações sejam repassadas para o nosso corpo somente coisas boas, para que a gente possa vir em condições mais elevadas. O processo de cura se estabelece quando o enfermo começa a se desligar das causas geradoras da doença, sobretudo quando é apoiado pela família e amigos. Jesus estabeleceu que era necessário afastar o cego dos seus problemas. Por esse motivo, levou-o para fora da aldeia, né? Então, todos nós, quando procuramos mudar a nossa condição, porque muitas pessoas, eu quero vir à casa espírita, não estou passando bem, eu quero tomar um passe para poder dar uma reequilibrada, para curar, para poder mudar minha vida, mas está esquecendo do principal, né? Nós estamos vindo aqui querendo cessar o efeito que foi causado em nós. Mas o que é que causou aquela indisposição nossa? O que causou aquela doença, de repente, aquela indisponibilidade nossa, aquele sofrimento? Quais foram os motivos que levaram, né? Que tipo de conduta na minha vida eu estou tendo, né? Como que nós vamos querer que nós tenhamos resultados diferentes em nossas vidas se a gente não mudar o nosso comportamento? Temos que aprendermos a nos conhecermos, identificar o que está errado nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, que levou àquele atual resultado, para que a gente não fique dependente de estar todo dia tomando passe, toda semana tomando passe, porque a gente não consegue nunca se encontrar, passar uma semana bem. Porque nós não procuramos os conhecimentos edificantes o suficiente, nós não nos orientamos o suficiente, nós não fazemos o evangelho no lar, na nossa casa, que é essencial, nos ajuda muito. Depois, graças a Deus, nós estamos fazendo alguns anos lá em casa já o evangelho no lar, é outra condição, é um outro equilíbrio. As pessoas, quando visitam a gente, não dão vontade nem de ir embora, graças a Deus, gostam das energias que pairam no ambiente do nosso lar. Então, quer dizer, todo mundo que tem a oportunidade de vivenciar o evangelho no lar é uma ferramenta importante para estar restabelecendo no seu dia a dia. Cada aprendiz em sua lição, assim como cada vaso em sua utilidade. Cada um de nós tem um testemunho individual no caminho das
existências terrenas e por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. Todavia, no serviço reparador, chamamos pela misericórdia divina, rogando compaixão e socorro. A pergunta feita ao cego de Jericó é bastante expressiva: que queres que eu faça? Bartimeu, no entanto, soube responder, solicitando a visão. Mas ele entendeu o aprendizado, ele foi com resignação e ele percebeu que aquele sofrimento momentâneo dele, que durou até uma boa parte da vida dele, mas era mais necessário ao aprendizado, ao crescimento espiritual dele, do que em si um sofrimento em si, porque não foi punição que ninguém nos impôs a ele, foi ele mesmo que criou aquela condição para ele. Então, quando a gente estiver sofrendo, a gente tem que levantar a mão para o céu e já na falta do entendimento, naquele momento, simplesmente rogar ao Pai: o que falta, o que eu não consegui perceber, qual o aprendizado que eu devo colher dessas tribulações do caminho, né? E não gerar revoltas, porque muitos acabam se revoltando, tomam atitudes repentinas e, em vez de amenizar a sua situação, acabam agravando sua reencarnação e, quando retornam à pátria espiritual, retornam mais comprometidos do que quando chegaram aqui. Lembremos-nos que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de perdermos o caminho do lar celeste. Há pessoas em que as feridas do corpo são chamadas para curar as chagas da alma, e há situações em que a paralisia nos ensina a preciosidade do movimento. Estejamos certos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que necessitamos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra estrada melhor. A mesma coisa acontece no nosso lar, principalmente as pessoas que têm crianças. A gente percebe, o que a gente faz com nossas crianças? A gente vai educando, quando estão pequenininhos, não sabe o que pode fazer, o que não pode, o que é perigoso, o que não tem perigo, o que é saudável, desde a alimentação. Os pais vão conduzindo, vão dando alimentação que ajuda no crescimento, que ajuda no fortalecimento imunológico, evita, educa, vai ensinando o que é perigoso, o que é dedo na tomada, o que é panela quente, essas coisas assim, para que fuja, não haja necessidade de grandes tribulações. E Deus faz a mesma coisa com todos nós, só que a gente acha que são punições. Na verdade, Ele está nos reconduzindo da melhor maneira para que a gente tenha proveito e que a gente tenha sucesso na nossa caminhada terrena. E se a gente não procurar saber enxergar esse proveito, esse grande benefício que nos está dando, porque muitas vezes a gente quer as coisas de uma maneira, mas nós não estamos capacitados naquele momento para poder agir naquela condição, nos falta maturidade. Então Deus nos oferece aquilo que nós temos condições de abraçar e de sair dessa encarnação melhores do que quando chegamos. E se a gente quiser de forma diferente, vai dar errado. Em vez de a gente aproveitar a nossa encarnação, nós vamos sair mais comprometidos do que como chegamos. Tudo que de Jesus é fator de transformação, pois as forças que dele também esclarece, que a cegueira moral obstrui no íntimo de cada um o fluxo da vida e da felicidade real. Então, se a gente não saber reconhecer na providência divina as oportunidades necessárias para o nosso crescimento, se a gente achar que a gente sabe mais do que a providência divina, se a gente estiver na dúvida, é só a gente fazer uma comparação básica para o melhor exemplo que passou aqui por esse planeta, o Cristo. Como que Jesus agiria se estivesse no nosso lugar? Essa é a melhor referência que nós temos, porque muitas religiões acabam deturpando um pouquinho a benefício próprio as condições da conquista da nossa fé. Então, para que a gente não seja enganado, que a gente não seja deturpado, vamos olhar a vivência de Jesus quando passou aqui nesse planeta. Ele fez passo a passo para que a gente pudesse ter sucesso na nossa caminhada. À medida que nós vamos nos aproximando desses ensinamentos, com certeza vamos ter sucesso nessa caminhada tão importante para o nosso crescimento.
A nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, ou seja, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. É necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso que nos habituemos a ela aos poucos. Quantas religiões acabam prometendo curas instantâneas, transformações repentinas na nossa vida, milagres inusitados aí? Como que a gente pode acreditar se a própria natureza nos mostra que não há saltos? A própria evolução da natureza, a árvore, o fruto que vem, ele primeiro tem que vir, a árvore tem que se desenvolver, tem que estar forte para aguentar a carga dos frutos em seus galhos, tem que ter a floração, tem que ter o tempo da maturação dos frutos para que a gente possa colher e saborear. Se a gente tentar não respeitar o tempo das coisas, nós vamos comer esses frutos verdes, em vez de ser saudável, vai nos fazer mal, vai nos dar dor de barriga, por aí vai, e sem contar o gosto, que deve ser horrível, a beça, a maioria dos frutos verdes. Então, nós temos que ir digerindo o entendimento da providência divina aos poucos na nossa caminhada. Se nós temos grandes dificuldades, primeiro a gente tem que tentar saber reconhecê-las, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos mazelas a carregar, senão a gente não estaria nesse planeta ainda de provas e expiações, caminhando aí para o mundo de regeneração, né? Mas aí nós precisamos ganhar o entendimento de que cada coisa é o seu lugar. Então vamos digerindo as informações. Eu tenho um vício da bebida, eu vou querer parar de repente num vício? Peraí, eu vou continuar, vamos ver se esse mês eu consigo diminuir. Tá dando certo, beleza, daqui a pouco eu vou espaçando um pouquinho, quem sabe ano que vem eu já consegui parar de beber. Aí a hora que você tiver essa conquista vai ser uma coisa duradoura, vai ser sem recaídas, porque você vai ganhando entendimento, você vai vendo os resultados, você vai vendo a melhora de saúde, você vai vendo a melhora das energias que te cercam, e à medida que a gente vai procurando as coisas boas, a gente vai sentindo essas influências em nossa vida, a gente vai nos tornando mais equilibrados. Quando surgirem as tribulações, nós vamos ficar menos alterados, nós vamos sofrer menos, nós vamos achar soluções dos problemas de forma mais rápida. Não é que nós vamos deixar de sofrer, porque o planeta ainda não permite, né? Nós somos ainda muito suscetíveis às influências de tudo que nos cerca. E como nós temos muitas imperfeições ainda, nós estamos sujeitos a essas tribulações, nós somos seres humanos. Mas à medida que nós aprendemos a lidar com ela, é que faz a diferença. Então, à medida que a gente abraça o Evangelho de Jesus, a gente vai ganhando a direção necessária para que a gente consiga sempre fazer as melhores escolhas. A visão representa um dom, dentre outros múltiplos que Deus conferiu às criaturas para se locomoverem na superfície e na atmosfera do planeta. É um dos mais importantes meios de comunicação, bem como a de integração com o ambiente em que vivem os seres dotados de olhos. Além dessas habilidades visuais mecânicas, ele transfere para o espírito humano e aos demais seres as mais diferenciadas emoções que são captadas através dos olhos. A gente vê a foto do olhar de Jesus. Quem fala que uma criatura naquela condição está com raiva, está com orgulho, né, está deprimida, né? O olhar às vezes nos ajuda muito, que ele traz o acolhimento que a gente precisa nos momentos de desorientação na nossa vida, na hora que a gente precisa desabafar com alguém. Você chega na pessoa, está toda atribulada, tudo na correria. Hoje as pessoas não estão tendo tempo uns para os outros, é tanta correria, tanta coisa, e vai ficar tudo para trás aí. E a gente fica querendo dar conta das coisas que o mundo oferece. Isso tudo é passageiro. E as coisas que o mundo não pode oferecer? E as coisas e as bagagens que nós temos que juntar para quando nós retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, né? Carinho de quem que a gente conseguiu conquistar, afeição de quem, né? Quem que nós conseguimos ajudar a sair de uma turbulência, das tribulações, quem que a gente conseguiu
fazer de amizades, né? Que virtudes nós conseguimos desenvolver em nós? Nós conseguimos continuar pacientes, prudentes, compreensíveis? Nós aprendemos a amar um pouco o nosso próximo? Ou estamos naquela fase tudo eu, só eu quero, só me importa, primeiro eu, né? Nós temos que saber fazer igual, eu faço confusão, Francisco de Assis e Santo Agostinho, mas Santo Agostinho, ao deitar à noite no cabeceira, ele chegava ali e fazia reflexão diária: o que eu fiz da minha vida hoje que pudesse prejudicar alguém? O que eu podia ter feito de melhor? Então, se a gente começar comparando, não comparar a nossa vida com a vida dos outros, é comparar a nossa vida com a nossa própria vida, saber o que a gente fez hoje, o que poderia ser melhor no dia seguinte, e a gente parar de comparar com a dos outros, aí a nossa vida vai andar mais. Em determinada ocasião, convidei uma pessoa para ir ao centro espírita para receber as energias fluídicas do passe e conhecer uma filosofia cristã. A resposta foi imediata: por que ir a um local em que não acredito? Então, muitas pessoas têm esse tipo de comportamento, não só com a casa espírita, né? Mas com muitas coisas que surgem de oportunidade na sua vida, ao seu redor. Ao que respondi: e como pode não acreditar naquilo que não conhece? Arthur Conan Doyle, acho que é isso, o famoso médico britânico criador de Sherlock Holmes, era agnóstico. Todavia, depois que passou a conhecer a lógica irrefutável da doutrina de Allan Kardec, tornou-se um dos mais respeitáveis defensores do espiritismo na Inglaterra. A visão daquele que não querem ou se recusam a ver, em razão de convicções pessoais que nem sempre são lógica verdadeira, identifica a pior das cegueiras. Isso porque os que recusam a ver não se encontram preparados para as novas realidades que não conhecem e fazem questão de não saber. Afinal, como podemos entender o que não conhecemos? A chave dessa resposta é o esclarecimento. Tem muitas pessoas, conheço pessoas inclusive, que têm a opção, já tiveram a oportunidade de visitar uma casa espírita e fizeram a opção por não continuar visitando, por causa do esclarecimento que ela encontrou. Ela falou: não, ali tem muita verdade que eu não aguento não, deixa melhor eu continuar na religião que eu conheço, porque lá a gente paga um dízimo, faz uma novena, faz uma coisinha ali e está tudo resolvido. Olha o comodismo que nós aplicamos na nossa vida. O Espiritismo nos mostra o contrário, nos mostra que nós temos que aprender a sair do nosso comodismo, que nós quisermos transformarmos a nossa vida e de quem está ao nosso redor, nós temos que começar a fazer coisas diferentes. Nós temos que aprender a vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas, né? Para que a gente possa ter novos conhecimentos, né? Perceber coisas que ainda não estamos capacitados de entender. A justiça divina é tão perfeita, o Evangelho de Jesus é tão essencial, e como ainda, com o passar dos anos, ainda temos tanta dificuldade de compreender, e como surgiu tantas religiões que acabam desvirtuando tanto e tornando a população cada dia mais confusa, né? Amélia Rodrigues diz: o cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar sequer na remota possibilidade de algo existir ou acontecer conforme se narrava. O primeiro, às vezes, nega porque não visualiza, mas o outro não pretende enxergar, nega-se a ver. Então, quando as pessoas têm medo de descobrir que está no caminho errado, que poderia ter feito de forma diferente, já pensou dar aquele choque? Nossa, o que eu fiz da minha vida até hoje? Mas é melhor ela perceber, conforme diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? Ainda reencarnado aqui, nós podemos ter a oportunidade de dar outra direção na nossa vida. Nós vamos, com certeza, chegar ao plano espiritual em outras condições mais favoráveis, que vai nos ajudar a nossa recuperação e permitir que a gente planeje uma nova reencarnação com a espiritualidade de forma muito mais proveitosa. Então, a gente tem que aprender a dar o primeiro passo diferente. Nós não vamos querer
fazer milagres, acontecimentos, transformar nossa vida da água para o vinho, assim, da noite para o dia. Mas desde o momento que a gente começar a pesquisar, a nos transformarmos, aprendermos a nos mexer em direção ao bem, aí a gente já começa a nossa transformação passo a passo. Cada um de nós tem nas mãos o que é necessário para desenvolver o seu próprio programa reencarnatório. E será muito mais fácil se optarmos pelos sentimentos superiores. Todos nós, é mais ou menos por aqui a ilustração, né? Nós lá na Providência Divina, lá com os mentores, pelas nossas atitudes, esse aqui já resolveu que ele já devia nascer faltando uma perninha aqui, né? A cor dele também mais alterada um pouquinho, o outro poderia ser mulher, o outro poderia ser cego, então aí ele achou que essa daqui era mais adequada para ele, aí chega aqui embaixo, aí a gente esquece muitas das vezes, né, no plano reencarnatório, e começa a se revoltar. Aí se revolta, nada dá certo, não consegue, vai cultivando as energias tão indesejáveis, aí quando vê, se bobear, perde a outra perninha ainda, que tinha sobrado ainda, né, que ele pediu para poder ver, né, aí agrava-se a situação. Aí o outro não, já compreende, aí fica grato pela oportunidade, pelo aprendizado, né, sabe que poderia ter sido pior, né, então ele consegue superar, tem sucesso na sua reencarnação e consegue vir numa próxima em condições muito mais elevadas. Alguém poderá contrapor dizendo que não é fácil a mudança íntima. Ninguém pode se dizer ignorante quanto às leis que regem a sociedade humana para justificar um crime, qualquer que seja ele. Com a lei natural também é assim. Já não podemos justificar nossa situação tão somente pelo prisma com o qual olhamos e agimos diante da vida. As revelações se sucedem trazendo o esclarecimento necessário ao nosso espírito. E se não os conhecemos é pela inércia e imprevidência pessoal. A terceira revelação, personalizada pela doutrina espírita, nos orienta quanto à reflexão sobre os nossos atos praticados. Então Deus permitiu que nós viéssemos com essas leis todas aqui na nossa mente. Uma prova enorme disso, está lá no colinho, lá, a criança pequenininha, se ela soltar ela na sala cheia de decorações, se ela for mexer alguma coisa que não pode, sem ninguém falar e ensinar nada, ela olha primeiro, ver se tem alguém olhando, ver se está... pode ver se não é. Ela sabe se está fazendo coisa certa ou errada, ou pelo menos tem aquela intuição, né? Sem ninguém ensinar como que tem impregnado aqui. Só que a gente não usa muitas das vezes, depois pelas distrações que o mundo oferece, né? Então a gente tem essa noção, de acordo com as vivências que nós tivemos anteriormente, aquilo que é bom, que é mal, que é certo, que é errado, aquilo que nos conduz ao crescimento, aquilo que nos prejudica. Mas a gente deixa se arrastar pelaquela maioria de que tá na moda isso, vamos fazer, todo mundo faz, você não vai fazer não, e aí nós perdemos nossas personalidades, nos comprometemos muitas das vezes. Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos, e não anulação de uma parte de nós considerada ruim. Então, os equívocos cometidos, eles não devem ser jamais esquecidos em nossas vidas. Eles é que vão nos permitir que a gente tenha um crescimento adequado e que a gente possa saber orientar até o nosso próximo, porque nós já vivenciamos, nós já passamos na pele, nós já sofremos a consequência daquelas atitudes equivocadas. Então vão ser aprendizados importantes para o nosso crescimento. Então não deve ser motivo de revolta, deve ser motivo da gente saber avaliar aquelas consequências e tomar atitudes mais acertadas e que possa compensar aqueles erros cometidos. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, se nós algum dia na vida, em reencarnações, prejudicamos uma pessoa idosa, fizemos os idosos sofrer,
Quem sabe a gente não pode ajudar a orientar, a tomar conta de um abrigo, de uma casa de repouso, do amparo aos idosos que de repente são internados em hospitais. Posso lá estar lá fazendo uma visita àqueles que não têm seus parentes aptos em condições de estar lá dando suporte. Tem todo um trabalho de caridade que a gente possa estar fazendo para poder compensar aquela atitude equivocada no nosso passado. Afinal, as reformas somente serão importantes se forem realizadas para alterar as causas e não os efeitos, que são consequências daquelas. Para essa tarefa é preciso que o olhar dos que se recusam a ver esteja voltado para a nova realidade espiritual, posto que será a causa determinante do nosso poder de compreensão dos fatos que justifica nossa existência no plano material em face da doutrina do Cristo. Então a reforma íntima nossa tem que ser muito cuidadosa e a gente tem que aprender a vivenciar ela não para nós só. Tudo que a gente quiser para benefício próprio, vai entrar uma grande mazela que é o egoísmo aí, e com certeza ela não vai ser muito saudável. Quando a gente estiver querendo para o nosso familiar, para aqueles que nos cercam, né, um benefício maior, com certeza aí já estaremos num passo importante para vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas, porque estamos querendo um bem comum, coletivo, para todos nós, não só para nós. A má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior provoca a indisciplina mantém a dureza de coração, e a dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo, entregue às obras infrutuosas da incompreensão. Pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Né? Muita coisa a gente resolveria com um pouquinho só de boa vontade. Né? Quantos dias, às vezes, o tempinho tá frio, tá sereninho, vou na casa espírita não. Vou ficar aqui dormindo, vendo televisão. Então vão ganhar mais vendo um programa lá que muitas das vezes passa de forma repetida, ficar em casa, na ociosidade, ouvindo a casa espírita procurando nos instruirmos, trocar uma palavra amiga, né, as energias calorosas com nossos companheiros, né? E quando nós temos a ação, né, em nossas vidas, nós estamos trabalhando nossas energias em favor do outro. Nós estamos fazendo alguma coisa por alguém. Nós temos atitudes que vão semear, que vão, de repente, estar induzindo a outros a se mexerem também. Eu não estou fazendo nada, estou fazendo em casa, estou produzindo nada, o que vai ser da minha vida daqui a alguns anos? Fazer alguma coisa de útil para nós, para aquelas pessoas que estão à nossa volta, para aquelas pessoas que dependem de nós para alguma coisa. Nós temos que aprender a nos valorizar, aprender a buscar os ensinamentos, os conhecimentos necessários para que a gente possa botar um pouco de luz na nossa vida. Como que nós podemos querer iluminar a nossa vida se a gente não buscar estudar, não procurar vivenciar o Evangelho? Muitas pessoas preferem as religiões que prometem os famosos, como dizem, milagres que transformam do dia para a noite, que é mais cômodo. Eu chego lá assim, é só eu levantar a mão lá, dizer que está tudo bem e pronto, vai haver uma transformação, amanhã vai estar tudo diferente na minha vida. Eu vou ter uma decepção muito grande na vida, esse tipo de pessoa. Agora igual dinheirinho, você trabalha o mês todo. Na hora que você gastar ele no final do mês, você trabalhou, você vai empregar em coisas importantes na sua vida. Agora alguém te dá um dinheiro de presente, o que você vai fazer com ele? Sair na rua, comprar a primeira besteira que você encontrar na rua, você não suou, você não trabalhou, você não valorizou, né? Você não sabe qual a importância daquele dinheiro que teve naquele momento. Então a gente tem que saber direcionar as coisas da nossa vida de acordo com o que nos cerca.
O Cristo já profetizado que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, que todos nós possamos aprender a buscar a luz do conhecimento, que sem conhecimento a gente não chega em lugar nenhum. É lógico que nós não vamos dominar todas as áreas dos conhecimentos, na parte aqui do nosso planeta, na parte física. Uns vão ser um bom médico, outros vão ser um bom marceneiro, outros vão ser um bom mecânico, outros vão ser um bom padeiro, outros um bom agricultor. Cada um na sua função tem a sua importância essencial. Ninguém deveria ser mais importante do que o outro, porque é como numa colônia de abelhas, de formiga, né? As peças elas vão se apoiando uma na outra e se tornando, com essa união, um conjunto forte, inabalável. É assim que Jesus procurou que todos nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, para poder defender aqueles que não podem responder por si. E vivenciando esse Evangelho, com certeza nós vamos aprender a andar um rumo diferente, mais equilibrado em nossas vidas, com a transformação necessária. Nós vamos iluminar o caminho que precisamos para a nossa retomada à pátria espiritual, quando necessário, de forma muito mais proveitosa. Acho que acabei em tempo correto. Agradeço a oportunidade aí de ter trazido um pouco desse conhecimento, que a gente possa retornar aos nossos lares mais reflexivos, vendo o que nós podemos transformar em nossas vidas, né? Na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, sendo mais paciente com aquele colega que muitas das vezes ele quer se aproveitar de um descuido seu para poder dizer que sabe mais, querer aparecer no emprego, que é o mais comum que acontece. Coitado, ele não sabe ainda que ninguém se beneficia com nada com a desgraça do outro, né? A gente se beneficia na vida com o crescimento do outro ao nosso redor. Com um grupo feliz, um grupo unido, é muito mais forte, mais coeso, mais inabalável e consegue vivenciar tudo aquilo que Jesus veio nos trazer. Muito obrigado a todos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, por podermos estar reunidos procurando aprender um pouco mais do seu Evangelho, dos ensinamentos trazidos por Jesus, para que pudéssemos aprender a nortear nosso caminho nesse plano terrestre, para termos condições de retornar à nossa verdadeira pátria muito melhores do que quando chegamos. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos em companhia de amigos, de podermos estarmos cultivando as energias benéficas que sempre pairam nesse ambiente, onde procuramos tratar de assuntos edificantes, necessário não só ao crescimento de um, mas ao crescimento de todos. Que possamos ser sempre gratos à providência divina, por permitir que sempre chegue a ajuda necessária aos nossos ouvidos, o conselho oportuno, quando realmente necessitamos, e que possamos aprender sempre a vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas, a cada dia melhor do que o dia anterior. Meu bom Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós ao vosso reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações. Continue nos livrando e amparando todo mal, como sempre tem feito, hoje, agora e sempre. Que assim seja.